Olha, o mestrado foi uma decisão difícil, apesar dessa coisa, assim, dessa trajetória. Eu acho que ali estava um pouco esse momento, né, em que eu começo a ver até a minha importância, né, como mulher. É uma revista que procura problematizar várias questões do jornalismo esportivo, incluindo questões de gênero, mas também outras questões, né? Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da professora Ana Carolina Soares Postas Vimieiro. Obrigada, professora, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Se apresenta brevemente, por favor. Bom, eu sou Ana Carolina Vimieiro, podem me chamar de Carol, que é como o pessoal me chama aqui na UFMG. Eu sou da comunicação, né? Sou graduada em jornalismo e fiz meu mestrado e meu doutorado na comunicação. E sou hoje professora do Departamento de Comunicação da UFMG. Pesquiso na área de comunicação e esporte, uma área que, né, estuda um objeto aí que é bastante, né, ligado, enfim, ou visto como um espaço quase que exclusivo dos homens. Sim. Então, Carol, você é graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E como surgiu o seu desejo em realizar esse curso e quais desafios você lembra da época da graduação? Roberto, assim, eu estudei no ensino médio, eu fiz um curso técnico, eu estudei no Cefet aqui em Minas, eu fiz um curso técnico de eletrônica, então não tinha, assim, absolutamente nada a ver com o jornalismo, assim, né? Acho que o Cefet teve uma importância muito grande, assim, com essa coisa, né, de ter um interesse desde o início, assim, pela ciência, né, a formação, né, sendo tecnológica, a gente tinha, enfim, um conjunto de práticas dentro da instituição, né, que são muito, né, próximas das práticas que depois a gente vai experimentar, né, na universidade, na graduação, até porque o Cefet também tem, né, curso superior, pós-graduação e tudo. Então, eu acho que vem de lá um pouco essa, né, essa picada aí, né, da ciência. Mas, assim, começa com uma sensação de que, de alguma forma, né, a área das exatas não era exatamente a área que eu queria seguir, assim, né? Então, esse curso, apesar de, né, de ter sido, vamos dizer assim, um certo fracasso, no sentido de que eu não segui nessa área, né? E grande parte dos meus amigos do ensino médio são, né, quase todos engenheiros, mas foi ali que foi, né, surgindo justamente essa impressão de que eu tinha um perfil mais da área de humanas, assim. Eu acho que foi mais ou menos por volta do segundo ou do terceiro ano, a gente tinha aquelas disciplinas, né, mais ligadas a humanas. Eu lembro da gente ter uma disciplina de sociologia no ensino médio, e ali eu percebi que realmente, assim, era alguma coisa, né, ali próxima da história ou da comunicação. Eu acabei optando pelo jornalismo quando eu entrei, né? Fui fazer vestibular, na época ainda era vestibular, né? Não tinha Enem. Porque eu não queria ser professora, olha que coisa. Depois acabei, né? Então fui fazer jornalismo muito por causa disso, assim, porque tinha interesse, enfim, a profissão me parecia muito interessante, né? E eu ainda acho, assim, né, que tem uma coisa do jornalismo, de uma ligação, né, com valores democráticos, com uma certa visão progressista da sociedade, que era o que me encantava, assim, né? Então foi por isso, assim, que fui fazer o jornalismo, né? Fui fazer comunicação, era o curso, né? A comunicação, ela tem uma mudança mais recente, em que os cursos, eles foram partidos, mas quando eu entrei para fazer um curso de comunicação, que só no final, mais para o final, você decidia qual era a habilitação que você se formaria. E aí já, né, mais avançada no curso que eu escolhi, o jornalismo. Mas, assim, a graduação, eu acho, assim, pelo que eu me lembro, né, as maiores dificuldades eram mesmo, assim, a correria da graduação. Eu me lembro da graduação como um momento muito atribulado da vida, assim, sabe? Um momento que a gente não
não me lembro de ter muita vida social durante a graduação, assim. Eu estudei à noite, né? Então tem essa coisa também de quem estuda à noite. E eu acho que, assim, fui procurar a pesquisa, a iniciação científica muito por causa do Cefet, assim, né? Dessa coisa da ciência que já estava ali, né? Porque é difícil para quem estuda à noite, muitas vezes, né? Ter esse contato com a iniciação científica, né? E aproveitar a universidade para além da coisa da sala de aula, né? Então, eu acho que isso teve um pouco de impacto, assim, né? Mesmo nessa vida corrida, né? De quem estudava à noite, trabalhava grande parte do tempo, então estava sempre fazendo estágio, porque queria muito ir para esse mercado, né? Ainda assim, me interessei em fazer iniciação, assim. Mas foi uma iniciação também atravessado por todas essas, né, dinâmicas muito, enfim, atribuladas mesmo, né, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, era essa a grande dificuldade, eu acho, assim, durante a graduação, de quem estuda à noite, que foi o meu caso, né, mas que, de alguma forma, né, essa formação lá no Cefet acabou aparecendo nesse interesse, e aí eu fiz IC, né, durante a graduação, e eu acho que isso ficou também, assim, né, como pensando a universidade como um lugar muito importante, assim, né? Acho que quando eu chego no final do curso, eu começo a talvez ver que a universidade era um lugar onde eu queria estar mais do que nas redações dos veículos de comunicação, né? Enfim, nesses espaços do trabalho que estão mais ligadas, né, à minha formação em jornalismo, assim. Mas tudo isso muito marcado por uma correria, que eu acho que é um pouco, né, o que acontece com a maioria dos jovens, né, na graduação. É um momento de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nas nossas vidas, assim. Eu acho que você foi picada pelo mosquitinho da pesquisa. Sim, fui Talvez... mesmo, né, assim, lá na eletrônica, né, que depois não é a coisa que, enfim, né, vai me interessar efetivamente. Porque eu não sei como que é no curso de comunicação, mas eu olhando de fora, eu acho que eu não veria, tipo, um aluno de graduação de um curso de comunicação buscando uma iniciação científica. A gente até tem, sabe? Eu acho que, sobretudo, os alunos do diurno, assim. Eu acho que os alunos do noturno também, claro, tem alguns que têm um perfil mais próximo e acho que, a depender da instituição, né, a formação leva também os alunos a se interessarem, né? Mas eu acho que os alunos, muitas vezes, do noturno têm uma condição de vida, uma dinâmica própria ali, que muitas vezes a experimentação científica, às vezes, só acontece no TCC, né? E, enfim, até que no diurno eu vejo mais, tá? Assim, e eu acho que os alunos, né, do diurno, em geral, eles experimentam mais a universidade, sabe? Tem mais tempo mesmo, né, assim, para experimentar a universidade e tudo. Mas no meu caso, eu acho que foi muito, assim, eu vejo muito essa coisa da minha trajetória lá no Cefet, de como ficou, né, marcado. É bem legal essa transição, que você estava ligada, teoricamente, numa área fazendo pesquisa mais em exatas, e você continuar realizando essa pesquisa, esse desejo, numa área mais voltada para humanas. Isso é ótimo, e mostrar que a gente pode fazer pesquisa em ciência em qualquer área. Sim, sim, é isso mesmo. Eu acho que, assim, né, a curiosidade, ela é muito parecida, né? Só que os objetos, né, que a gente analisa são diferentes, assim, né? As coisas que, de alguma forma, a gente, né, se debruça sobre são diferentes. Sim. E aí você seguiu para uma trajetória acadêmica em realizar um mestrado em comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais. E como foi aí decidir? Acho que você já deu umas pistas de como foi esse decidir para a área acadêmica, mas queria que você falasse mais um pouquinho. E também contasse como foi esse período do mestrado, como era o projeto desenvolvido. Olha, o mestrado foi uma decisão difícil, apesar dessa coisa, assim, dessa trajetória. Porque eu não venho de uma família com tradição, assim, né? Ninguém da minha família era acadêmico, né? Eu fui a primeira pessoa da família a ir para a universidade, a ter um curso superior. Uma família que incentivava muito, assim, a minha mãe, meu pai, incentivavam muito, acreditavam muito na educação,
mas eu não tinha, assim, né, parâmetros mesmo, né, de referências para saber o que era, né, isso, assim, né, esse campo enquanto uma profissão e um campo de trabalho, né. Então foi uma decisão difícil, assim, né. E olha que a gente estava num contexto, né, político, um contexto social, que eu acho que era até mais favorável para essa decisão, assim, né? Acho que hoje em dia é ainda mais difícil tomar essa decisão, na medida em que a gente tem, né, enfim, vários cortes em investimentos. Investir nisso como carreira é uma grande aposta num país que, né, a gente vê poucas vagas. Na época que eu, né, terminei a graduação, era uma realidade diferente, mas ainda assim foi difícil. Eu acho que particularmente por causa disso, assim, né, de não exatamente ter, né, referências do que seria essa profissão. Eu me lembro de falar assim que eu ia fazer um mestrado e isso ser uma coisa, né, muito estranha, assim, né, para minha, né, para o meu contexto familiar, assim. Mas eu acho que foi isso, assim, né? A universidade me pareceu, eu sempre me senti mais à vontade na universidade do que nos ambientes de trabalho que eu passei durante a graduação, né? E aí eu percebi que, na verdade, eu queria ficar na universidade, né? Essa sensação que eu acho que é bem comum, né, de quem segue na carreira acadêmica, né, de ver a universidade como o lugar onde você quer trabalhar, onde você quer estar, né, pelo resto da sua vida, assim. E o mestrado, bom, o mestrado eu fiz, a minha trajetória é toda na comunicação. No mestrado, eu pesquisei mais na área de comunicação e política. Eu tenho uma trajetória aí, né, entre política e cultura. Então, no mestrado, eu fui mais para a área de política. Eu analisei, fiz uma análise histórica das formas com que o jornalismo enquadra a temática da deficiência ao longo de 40 anos de jornais brasileiros. E tentando justamente perceber mudanças mesmo, né, na forma como a questão era tratada. Esse tema era um tema que era, assim, continua sendo bastante próximo da minha realidade. Eu tenho uma prima que tem deficiência. Na época que eu entrei no mestrado, eu acho que foi um momento em que a minha família estava começando a entender um pouco o que era, né, o que era lidar com, né, com uma pessoa com deficiência na família, entender um pouco as dificuldades, entender as dificuldades, né, que enfim, são criadas pela própria sociedade. Então, foi um tema que tinha, né, uma coisa aí entre cultura e política, né, entendendo um pouco como que o jornalismo também foi se transformando, como que ele vai enquadrando, que era o conceito lá que a gente usava, né, nas humanas, essa temática, assim. E né, fui percebendo uma diferença bastante significativa, por exemplo, dos anos 60 até para a primeira década dos anos 2000, que é quando eu faço, né, o meu mestrado. Foi uma experiência muito legal, porque na época, hoje em dia, quase todos, né, os grandes jornais, os grandes portais jornalísticos, eles têm essas ferramentas de busca, né, automatizadas, eles digitalizaram seus acervos. Então, quando a gente faz pesquisa, por exemplo, com jornais, né, é muito mais fácil a gente ter acesso hoje em dia. Na época era bem difícil, esses jornais mais antigos, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, lá para a Biblioteca Nacional, e trabalhar efetivamente com os jornais, trabalhar também com microfilmes, uma parte do acervo que eu analisei estava microfilmada. Então foi também assim, pensando um pouco, né, nessas imagens que a gente tem do que é ser cientista, sabe? Eu acho que talvez essa seja uma, assim, né, atrelada à área de humanas, né, desses acervos, de ir para a biblioteca, de trabalhar com coisas, né, microfilmadas. E aí foi isso, assim, o mestrado, né? Teve uma transição de mudar de instituição também, né? Eu fiz o mestrado, né, onde hoje eu sou professora. Mas foi um período que, aí pensando nas imagens lá, né, se a graduação foi um momento totalmente, né, corrido e atropelado da vida, o mestrado eu já lembro como um momento um pouco mais tranquilo, assim, né? Então, eu já tinha parado de trabalhar, eu fiz o mestrado com bolsa,
Então, foi uma dinâmica, né, de vida e de trabalho muito diferente do período que eu estava na graduação, né? Mas ainda assim, difícil, né? Assim, o mestrado, ele tem essa coisa de ser muito rápido, né? Eu acho que a principal dificuldade do mestrado é na hora que você sabe o que você está fazendo, você já tem que terminar, né? Então, acho que essa foi a grande dificuldade desse período aí do mestrado. E o seu doutorado, você continuou seguindo na área da comunicação, né? Só que você foi realizar ele na Austrália. E como foi dar mais espaço na sua formação acadêmica e como foi essa mudança para outro país? Eu acho que assim, o doutorado foi um momento muitas mudanças na vida, assim. E eu acho que em geral, na vida da maioria dos pesquisadores, assim, não só porque né, assim, o grau de formação, né, mais avançado que a gente faz, mas porque eu acho que combina também momentos da vida, né, que a maioria das pessoas fazem o doutorado. Então foram muitas mudanças na minha vida durante o doutorado, assim, né. Eu fui fazer o doutorado na Austrália, e aí foi uma mudança brusca, porque não só mudei de país, mas no meu caso foi a primeira vez que eu fui morar distante da minha família. Eu morei assim 24 anos no mesmo apartamento, no mesmo bairro em Belo Horizonte. E aí eu me mudei para a Austrália, assim, do outro lado do mundo, né? Efetivamente do outro lado do mundo. E foi a primeira vez que, enfim, morei distante, né, da minha família, dos meus pais, com um fuso horário de 12 horas, 13 horas, quando tinha horário de verão. Então, era bem difícil, assim, difícil de vir visitar, porque era muito caro, e era muito distante. Então, eram muitas horas de voo para a gente poder vir para o Brasil. E foi quando eu me casei também. Então, assim, além de tudo, eu fui, né? Eu e meu marido fomos para a Austrália. Ele também fez o doutorado dele lá. Então, foi uma mudança completa, assim, né? Tanto pensando num outro passo, vamos dizer assim, profissional e acadêmico, mas também uma mudança pessoal mesmo, né? De muitas coisas novas acontecendo, assim. Eu acho que foi um momento de muito aprendizado, assim, para além do aprendizado acadêmico mesmo, né, científico, e do fazer o doutorado. Eu acho que o doutorado foi um momento assim que essa profissão que eu escolhi também me possibilitou fazer coisas que muitas vezes a gente não faz, assim, né? Se a gente tiver em outras profissões, são as coisas que a academia nos possibilita enquanto profissão, assim, que são muito interessantes, né? Que é viver no exterior, né? Que é, por exemplo, né, essa coisa da gente ir em congressos internacionais, conhecer pessoas de outros lugares, né? Então, tudo isso foi muito intenso durante o doutorado. E ao mesmo tempo, é isso, assim, eu fico muito feliz, assim, foi muito difícil, inclusive, assim, em momentos que a gente fala, ai, quero ir embora, voltar para minha casa. Mas agora, né, com uma certa distância temporal também, a gente vê um tanto de coisa muito legal, assim, que essa profissão me possibilitou mesmo, né? Então, sei lá, ter uma grande amiga que é australiana, né? Também fazer grandes amigos brasileiros que viviam lá, conhecer pessoas de vários lugares, assim, né? Entender um pouquinho mais sobre esses vários lugares. Então, a minha turma lá de doutorado na Austrália tinha aluno de tudo quanto é lugar, assim, né? Então, australiano, neozelandês, chinês, tailandês, vietnamita, tinha canadense também, tinha um aluno da Colômbia. Imagina assim, uma turma com essas pessoas todas de lugares, né, diversos. E ao longo do tempo que eu fiquei lá também, né, eu pude ir em alguns congressos, né, foi um momento muito, eu acho que é um divisor de águas, assim, na minha vida, para além da coisa profissional, assim. Mas, assim, academicamente também acho que foi muito importante, porque foi o momento em que eu comecei a ir para essa área, que é a minha área hoje, que é a área de comunicação e esporte, que é interessante, assim, pensar, porque
eu estudo objetos que são muitas vezes vistos como ligados, né, a uma certa masculinidade, né, ou ao contexto, né, dos homens, a sociabilidade dos homens no Brasil, né. E foi na Austrália que isso, que eu digo, eu fui para a Austrália para pesquisar a Copa do Mundo, mas olhando a partir de uma leitura política, né, porque eu tinha essa coisa, né, com a política, continuo tendo. Mas lá eu comecei a efetivamente fazer uma transição e olhar para o esporte efetivamente como objeto, assim. Algo que aqui no Brasil eu não via possibilidade, não via por quê? Primeiro porque é uma área que a gente tem, é uma área já com algum desenvolvimento, mas a maioria das pessoas que pesquisam nessa área não estão em Minas, né? Então a gente tem pesquisas, né, na área de comunicação e esporte desde a década de 90, pelo menos no Brasil, mas a gente não tem pesquisadores exatamente aqui, né, em Minas, e ao mesmo tempo uma área muito masculina também. Então, né, assim como tem-se essa coisa, né, socialmente, né, que o esporte, particularmente o futebol, é um ambiente muito masculinizado, é também a academia, né, ou esse lugar da pesquisa sobre o esporte, assim, né. E foi lá na Austrália que eu fui me vendo nesse lugar, assim, né, sobre a possibilidade de ocupar um pouco esse lugar, assim, né. O esporte sempre foi algo muito importante na minha vida, né. Sou dessas, né, e aí as outras coisas que também não combinam muito com essas imagens de cientista, né, que a gente tem, né. Então, sou torcedora, frequentadora de estádio desde criança, né. Assim, fui atleta, né, na juventude, tenho uma ligação realmente muito, muito próxima mesmo, é algo muito importante para minha família, para a sociabilidade da minha família, então as minhas relações, né, com os meus familiares, com os meus amigos, então a minha melhor amiga essa, assim, minha amiga, né, desde a infância, e a gente cresceu indo ao estádio juntas, né, coisas que são muito, né, interessantes assim para a gente pensar. E aí é lá na Austrália que eu vou me ver como esse lugar sendo um lugar que, inclusive, seria importante eu estar enquanto pesquisadora, assim, justamente por ser, né, um espaço muito masculinizado, né. Então foi assim várias mudanças, né? Assim, esse conjunto de coisas de aprendizado mesmo pessoal e também essa virada, assim. Então é lá que eu começo efetivamente a pesquisar nessa área de comunicação e esporte, escolher o esporte como objeto, né, primordial das minhas pesquisas. E aí desde então, né, isso já tem 10 anos, eu tenho pesquisado sobretudo na área do esporte. O meu doutorado, eu estudei culturas torcedoras no Brasil, particularmente olhei para comunidades online de torcedores e projetos de produção de mídia de torcedores. Então, assim, torcedores no Brasil, eles têm feito muitas coisas, muitos projetos, né? Por exemplo, canais no YouTube, rádios digitais, blogs, né? Uma diversidade de coisas há pelo menos uns 20 anos, assim, né? Então foi isso que eu estudei, né, no meu doutorado, assim. E aí ainda não tinha ali efetivamente muitas discussões de gênero, né? Eu falava, por exemplo, eu entrevistei torcedores, incluindo duas torcedoras que fizeram parte aí, né, do meu trabalho de campo, mas a questão de gênero não era muito central, né? E vai se tornar só agora, depois que eu, né, terminei o doutorado e tudo, mas assim, eu acho que ali estava um pouco esse momento, né, em que eu começo a ver até a minha importância, né, como mulher, de seguir nessa área, assim, justamente porque é uma área, né, que mesmo sendo da humanas, né, e aí pensando um pouco nessas divisões todas né, malucas enfim, é onde talvez as pessoas vejam, né, as mulheres como talvez ocupando esse espaço, né, científico, mas é uma área da humanas que ainda né, acho que bem menos hoje, mas ainda predominantemente, né, ocupada por homens. Você seguiu para o seu pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Como foi esse retorno para o Brasil?
E qual foi a importância dessa experiência para sua formação, né? Que o pós-doc é o momento que a gente vai tentar estabelecer a linha que a gente vai seguir para as nossas pesquisas. Como foi isso para você? Eu acho que o pós-doc, no caso assim de quem, né, fez o doutorado no exterior, ele é muito importante porque é aquele momento de retorno, né, o momento de você olhar um pouco para a sua formação e olhar para o contexto, né, brasileiro, de uma certa instituição que é onde você está, e pensar justamente isso que você está falando, assim, né, qual vai ser a sua inserção nesse lugar, né, o que você tem a contribuir para esse lugar, né. Então, para mim foi um momento muito importante, assim. Eu me lembro também, assim, as imagens, né? Então, a Austrália, eu me lembro dessa coisa assim muito caótica, mas não no sentido da graduação, de que você nem dorme, mas caótica de que você está aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu me lembro de sempre estar muito cansada, assim, né? O início também, quando você mora no exterior, tem essa coisa de você estar se acostumando com a outra língua, né? Que é uma coisa extremamente cansativa, né? Você trabalhar e conversar com as pessoas o tempo inteiro em inglês é muito cansativo. Então, eu me lembro muito assim dessa, sabe, de ser muita coisa sempre o mesmo, assim, o tempo inteiro. Então, muito aprendizado também, é claro. Né? O pós-doc, eu acho que eu tenho memórias muito boas, assim, porque é o momento que eu volto para o Brasil, né, e eu sou daquelas que estava assim, queria muito voltar, né, é o momento também, né, de voltar a morar perto da minha família, que também foi uma coisa, né, muito importante para mim, assim, e esse momento de reinserção, assim, então entender um pouco qual poderia ser seu caminho dali em diante. Eu acho que o pós-doutorado também, ele é um momento em que a gente consegue dar um pouco de vazão às várias coisas que a gente fez no doutorado e às vezes não publicou. É um momento também, para mim, foi de bastante aprendizado sobre o que é ser professora. Então, é o primeiro momento assim na minha trajetória em que eu assumo uma turma sozinha, né? Em que eu dou aula para pós-graduação. Nesse momento do pós-doc, assim. Né? Então, são assim, até pensar didaticamente, coisas que a gente não se preocupa tanto durante o mestrado e doutorado, a gente começa a perceber a importância ali, né, no pós-doc. Então, eu acho que foi isso, assim, foi um momento de pensar a minha inserção e pensar, né, essa coisa para frente, o que vai ser o futuro, né, e ao mesmo tempo, para mim, foi muito importante, enquanto professora, entender, assim, essa dimensão mais pedagógica, sabe? E aprender mesmo o que é estar em sala de aula, o que é ter uma turma que você dá todas as aulas, né? Até então, eu tinha feito essa coisa, né, de ser estagiária docente, de ser assistente, mas não é a mesma responsabilidade, né? Então, é no pós-doc que eu começo também porque a gente faz tanta coisa na hora que a gente vira professor, tantas outras coisas para além daquelas que o mestrado e o doutorado nos prepara. Eu acho que é no pós-doc que eu começo a entender um pouco melhor essas várias outras coisas. Assim. Então, foi um momento de transição muito importante na minha trajetória acadêmica e um momento importante pessoalmente também. Assim, eu sempre fico muito feliz de ter. Eu voltei para o Brasil num momento muito difícil, assim, né? Politicamente e socialmente, assim, a minha trajetória ela é toda não descompensada com o que estava acontecendo no Brasil, porque não é descompensada, eu acho que né, ela tem tudo a ver com o que estava acontecendo, não à toa, por exemplo, né, a minha área não é uma área que a gente, muitas pessoas vão fazer doutorado no exterior, eu fui porque eu estava vivendo um momento particularmente muito né, positivo, então essa coisa de ir para o exterior, de você acreditar que você pode fazer doutorado no exterior, né, fazia muito parte do nosso contexto social na época, assim. E eu volto num momento muito difícil, assim, né, que é 2015, né, que tem toda a coisa aí, né, da crise política, da crise econômica. Então, eu vou no momento, vamos dizer assim, né, que o país estava, né, com uma atmosfera muito positiva,
e eu volto no momento de uma atmosfera bem mais difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. Assim, para mim, foi também uma coisa de retornar, sabe? De alguma forma, estar aqui e contribuir de alguma forma. E estar de volta, né? Perto da família e tudo. Então, foi isso. Assim, um momento de transição, de pensar no futuro, mas também, assim, de retorno, né? Ao meu lugar, assim, né? E esse lugar que a gente ocupa no mundo. E atualmente você é professora adjunta do Departamento de Comunicação Social e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência agora como docente e principalmente em relação à pesquisa, como é para você agora orientar alunos. Sim, eu entrei para o departamento foi em 2017, então já tem 5 anos que eu estou na UFMG. E é uma loucura, né? Assim, tem horas que eu falo assim, a gente faz mestrado e doutorado, mas assim, eles não nos preparam para um monte de coisa que a gente faz, né? Nossa, assim, pensando em termos de trabalho administrativo, né? Também tem um trabalho, né, pedagógico muito importante, então fiquei quase 2 anos envolvida com a feitura do novo projeto pedagógico do curso, né, de um dos cursos que eu dou aula. Ao mesmo tempo, né, a gente dá aula para graduação e para pós-graduação, a gente orienta na graduação e na pós-graduação, a gente faz pesquisa, a gente dá um monte de parecer, a gente está, né, em representação de um monte de órgão dentro da universidade. É muita coisa, assim, todo dia tem um monte de coisa, né, para fazer, e muitas delas eu acho que a gente não é preparado, assim, no mestrado e no doutorado. São coisas que absolutamente a gente, né, tem que encarar, assim, meio que aprender com o fazer mesmo, né. E aí, assim, eu acho que uma das melhores coisas é a orientação. Acho que sabe, da parte do trabalho, que é talvez a mais prazerosa, assim, né? A gente aprende muito, né, com os alunos de graduação, de pós-graduação. No meu caso, né, nessa área de comunicação e esporte, eles sempre trazem muitos objetos muito interessantes, às vezes coisas que a gente nem conhecia, né? E eu acho que é sempre muito rico, assim. Então, apesar da correria, né, da vida, né, acadêmica e da nossa profissão, né, ser intensa, porque eu acho realmente que tem horas assim que eu acho que é muito intenso o tanto de coisa que a gente faz, né? Projeto de extensão também, né, igual vocês aqui, projeto de pesquisa, projeto de ensino, e, enfim, são muitas coisas. Eu acho que talvez, né, você mencionou aí, a coisa da orientação seja uma das coisas mais prazerosas mesmo, né? Eu tenho uma alegria imensa, por exemplo, né, de ver o tanto de mulheres que têm feito as minhas disciplinas de comunicação e esporte, o tanto de mulheres que eu tenho orientado na graduação e na pós-graduação nessa área. Uma área que, como eu falei, né, sempre, enfim, historicamente, foi muito masculinizada e que a gente tem visto, não só aqui, né, mas também quando a gente vai para congresso, a gente vê também que os colegas têm formado, né, muitas mestrandas, doutorandas nessa área. Então, eu acho que é uma das coisas mais legais né, de estar desse lado agora, como professora, você orientar e você participar da pesquisa, né, dessas pessoas e aprender com elas, assim. Certamente, né, das tarefas que a gente fica mais satisfeito de fazer, mas também é muito difícil. Eu acho que a gente também não né, são muitas dificuldades, né, que a gente tem que lidar, às vezes dificuldades, inclusive, assim, né, de outras ordens, né, na orientação. A gente está, igual eu falei, né, a gente está passando um momento que é difícil escolher esse caminho. Tem hora que os alunos, né, enfim, é muito difícil, inclusive a gente tentar, né, animar, né, os alunos e dizer que as coisas vão dar certo, né, e que fazer pesquisa é importante, né, a gente tem que ficar encontrando mil, né, estratégias,
quando o tempo inteiro o contexto fala o contrário, assim, né, enfim. Mas é isso, assim, vira uma, né, orientação acadêmica junto com, né, terapia coletiva. Mas é um desafio, eu acho que é um desafio, né? Eu começo, né, nessa coisa de orientar nesse momento, que eu acho que é um momento difícil, e que tem sido um desafio. E aí, assim, no meio disso tudo também teve a pandemia, né? Que eu acho que foi um outro grande desafio, assim, para a gente lidar com várias coisas que a gente não tinha a menor ideia de como fazer, né? Como professores, né? Sobretudo como professores, assim. E a orientação também, né? A gente estava comentando outro dia que alguns colegas meus, né, orientaram alunos de mestrado que terminaram o mestrado sem eles nunca terem visto, se encontrado presencialmente. Eu não aconteceu isso porque eu já conhecia os meus orientandos que eu orientei durante esse período. Mas eu tive uma orientanda de TCC, por exemplo, que eu a conheci no dia da banca dela. Assim, né? Então, dificuldades, né? Que eu acho que a gente vai encontrando, né? Algumas saídas e tudo, mas são bem marcantes desses meus primeiros 5 anos aí como professora, são esses desafios, né? Que eu acho que são para além, né? Da universidade, assim, que são os desafios políticos e os desafios, né? Sanitários, né? Que é a coisa da pandemia que criou, assim, que eu acho que espero que a gente não tenha que vivê-los novamente, né? No futuro, assim. E você também é coordenadora do coletivo Marta, pesquisadora do grupo de pesquisa em mídia e esfera pública da FMG, subcoordenadora do curso de publicidade e propaganda da FMG, além de ser integrante do comitê editorial do periódico Communication and Sport, e foi também vice-coordenadora do grupo do GP de Comunicação e Esporte da Intercom. Como é que você vê atualmente a representatividade feminina nesses espaços, né? Você já falou que historicamente isso era mais masculinizado. E o que você acha que ainda falta para mais mulheres ocuparem esses cargos de chefias e liderança e destaques nesse espaço? Eu acho que assim, essas várias coisas que você falou são justamente, né, um retrato que eu estou falando dessas várias coisas que a gente faz, né, da nossa atuação cotidiana, né, enquanto professores e pesquisadores. Eu acho que a área da comunicação em geral, né, a gente tem, vamos dizer assim, não vou dizer que não temos problemas de representatividade, porque a gente tem, mas eles são, né, menores do que em outras áreas. E eu acho que particularmente, talvez na minha área, que é comunicação e esporte, a coisa seja um pouco mais problemática do que na comunicação como um todo. Eu acho que a comunicação tem, né, várias sub-áreas e algumas a gente tem, né, mais problemas e outras menos problemas, assim. Eu acho que tem uma geração mais jovem, né, que está chegando nessa área, né? Então você falou, né? Eu sou a vice-coordenadora do GP de Comunicação e Esporte da Intercom, que é uma associação importante, e a coordenadora é uma mulher também, que é a Tatiane Hilgenberg, que é uma amiga muito querida, que também é mais ou menos da mesma idade que eu, assim, né? Nós somos muito próximas, né? Enfim, uma mesma geração, né? Então a gente tem visto muitas mudanças, né? O que eu acho que é muito positivo, assim, né? Acho que, enfim, também a gente tem visto, né, nos congressos ano a ano mais mulheres, né, mestrandas, doutorandas. Então acho que o futuro ele, enfim, aponta, né, para relações que são relações mais iguais mesmo aí, pelo menos em termos de gênero nessa área. Ainda temos muitos problemas, né? Assim, na minha área em particular, que é assim, né? Então nós temos, por exemplo, né? Somos 2 mulheres, mas nós 2 somos do Sudeste. Ela agora trabalha, por exemplo, né? Na Universidade Federal de Roraima. Mas ela, né, é daqui do Sudeste. Então, se a gente for pensar para além, né,
da questão de gênero, né, mulheres como essa categoria muito universal, ainda temos problemas, né, de representatividade, né, enfim, pensando geograficamente, né, pensando em termos raciais, né, então ainda é uma área que tem pouca diversidade, mas eu acho que a universidade como um todo, né, a academia como um todo tem muito pouca diversidade, né, então a gente ainda precisa, né, avançar muito nesse ponto aí. E aí acho que a academia, a universidade como toda a minha área também, a comunicação certamente, a gente já caminhou muito nos últimos anos, né? Sobretudo com a política de cotas, né? Com as ações afirmativas, a gente vê uma mudança significativa do corpo discente, tanto da graduação quanto da pós-graduação aqui na UFMG e no programa do qual eu sou parte, mas ainda muitos problemas em termos de diversidade, assim, né? Acho que ainda essas ações ainda não tiveram reverberações mais significativas no corpo docente, né? E eu acho que talvez isso seja algo que a gente vai ver nos próximos anos, né? Mas é isso, assim, a minha área talvez, né, um pouco menos problemática, a comunicação como um todo, mas aí particularmente, né, o esporte ainda com questões bem latentes aí, né, de gênero e outras, né, racial, enfim, região geográfica, né, coisas desse tipo. Como eu mencionei, você também coordena o projeto Marta, que inclui, além de atividades do coletivo, a edição da revista Marta, publicações jornalísticas multimídia, produzida aí pelos estudantes de comunicação da FMG, e também o Observatório Marta, uma iniciativa de crítica de mídia focada no monitoramento de mídia esportiva brasileira, a partir aí, então, de uma perspectiva de gênero. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essas iniciativas do projeto e as importâncias que elas têm atualmente e como têm sido as ações, né, realizadas. Sim, o coletivo é um grupo, né, de pesquisa que foi criado, né, eu criei em 2018, né, um ano depois de eu entrar na UFMG. A gente tem aqui na UFMG o que a gente chama de bolsa enxoval, que é uma bolsa que a gente ganha quando a gente entra na universidade como professor. E aí eu ganhei 2 bolsas de iniciação científica, e aí foi aí que começou, assim, né, o coletivo, com essas 2 bolsistas de C, que foram, né, escolhidas aí a partir da minha bolsa enxoval. E aí a gente tem trabalhado, assim, né, com o tempo, né, agora eu tenho orientandos de mestrado, de doutorado, ainda tenho orientandos, né, de C também, claro. E a gente tem trabalhado tanto né, na parte mais de pesquisa, quanto nessas ações integradas, assim, né? Então, a revista Marta e o Observatório Marta são projetos de extensão, né, da universidade, do departamento, que abrigam um pouco da produção, assim, que a gente tem, né, feito, tanto nas disciplinas, quanto como parte do trabalho do próprio coletivo, assim, né? Então, a revista Marta é uma revista que a gente produz durante as disciplinas de laboratório do departamento, ofertadas para os cursos da comunicação aqui, né? Eu estou ofertando, por exemplo, esse semestre, né, um laboratório de comunicação e esporte, e aí a gente produz uma edição da revista, assim, né? É uma revista que procura problematizar várias questões do jornalismo esportivo, incluindo questões de gênero, mas também outras questões, né? Por exemplo, o jornalismo esportivo, ele é muito marcado, né, por uma baixíssima diversidade de modalidades, então a gente sabe que, né, mais de 80%, né, do tempo o jornalismo esportivo está tratando do futebol de homens, né? Então é um espaço muito pouco diverso em termos de temas, é um espaço muito pouco diverso em termos de fontes, quem são as pessoas que são ouvidas, são, né, geralmente atletas, homens do futebol, então assim, né, é uma coisa meio que circular, assim, né? Um espaço também bastante dominado por uma certa lógica de narrar os acontecimentos
que é uma lógica que a gente chama de episódica no jornalismo, em que as questões elas nunca são contextualizadas. Então, por exemplo, né, a gente tem visto um aumento de notícias que relatam casos de racismo no futebol. Muitas vezes essas notícias são narradas de forma episódica. O que é ser episódico? É dizer pontualmente daquele caso e não conectar aquele caso com uma questão maior, né, com uma questão, né, de âmbito social, que aquilo ali não é um caso isolado, né, é um caso entre os muitos outros que acontecem. Então o jornalismo esportivo tem essa dificuldade, assim, né? Além de tudo, uma dificuldade de ir além daquilo que tem a ver com o jogo, assim, né? Então uma mania de achar, por exemplo, que, né, discussões políticas não tem nada a ver com jornalismo esportivo, né, quando são questões que têm a ver com o esporte, né? Então, por exemplo, como eu estou falando dos casos de racismo aí, né? Então é isso, assim, a revista ela tenta responder um pouco a essas várias críticas que a literatura da área e as nossas pesquisas têm feito ao jornalismo esportivo, tentando produzir, né, um tipo de jornalismo que é aquele que a gente acredita, assim, né, que de alguma forma tem que começar a adentrar, né, as redações do país, um jornalismo que é mais diverso, né, mais plural, que escuta mais fontes, que dá mais espaço para outras modalidades, né, que é feito, né, por uma diversidade de corpos, inclusive, né? Então a gente vê que, né, o jornalismo esportivo ainda é muito masculino, né, muito branco, né? Então tem muitos problemas que a gente identifica nele, assim, né? A revista tenta responder a alguns deles, né? Assim, é claro que é um espaço muito de experimentação também, né? Dos alunos e tudo. O observatório, ele também é produzido parte do conteúdo dele nas disciplinas. A ideia do observatório é que a gente faça, né, um acompanhamento da forma como a mídia noticia questões que têm a ver, né, com as discussões de gênero. E aí uma parte é, né, produzida pelos alunos e outra parte é também um espaço de divulgação de algumas coisas, algumas análises que a gente faz. Então, por exemplo, a gente tem um relatório que a gente produziu em 2021, em que a gente faz uma análise sistemática de notícias sobre mulheres no esporte. A gente faz uma grande coleta de notícias em vários veículos e a gente produziu um relatório. Esse observatório ele é muito inspirado no Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é um projeto muito importante e que faz um mapeamento dos casos de racismo, um mapeamento que tenta, né, ser reproduzido. Então, todo ano continua mapeando justamente para entender um pouco as mudanças desse cenário. A gente fez esse primeiro relatório nosso, né? O nosso caso, o nosso objeto é a mídia, né? É o que nos interessa, é o que a mídia faz. E particularmente questões de gênero, né? Então a gente olha para como a mídia esportiva noticia as mulheres e fazemos uma grande análise. Então esse relatório, por exemplo, é um relatório que faz parte, né, das coisas do observatório. A gente está fazendo agora uma nova coleta para a gente fazer essa análise de 2022, que também vai ser, né, publicada lá no nosso site e tudo. Então, são atividades assim que vão conectando, né, o ensino, a faceta da pesquisa e, ao mesmo tempo, buscam, né, divulgar um pouco, né, disso que a gente faz dentro da universidade para quem está fora da universidade, assim, né? Ou às vezes quem está dentro também, mas que não, né, não acompanha exatamente essa área, e também para as pessoas que são dessa área, assim, né? Então a gente faz por exemplo, esse relatório é um esforço de ir mapeando e continuar mapeando, né, esse cenário, esse objeto que nos interessa, que é o jornalismo esportivo, assim, né? E aí a gente tem feito, né, assim, aos trancos e barrancos, porque, né, não anda muito fácil, né, tocar esses projetos. Imagino que você sabe muito bem as dificuldades, né, de tocar projetos de extensão, né, muito trabalho, poucas bolsas, pouco, né, e a gente vai contando mais com, assim, né, a dedicação dos alunos, né, e o tanto que eles acreditam, né, nas coisas, do que efetivamente com uma estrutura, com financiamento, né?
é bem aquela coisa, né, de trabalhar com as possibilidades que a gente tem no momento, assim. É bem complicado mesmo. Às vezes a gente fala, né, tipo, projeto de extensão é o projeto do coração, mas não dá para a gente falar para um aluno que ele vai trabalhar só com o coração dele. Sim, não, é muito difícil, né, assim, coisas que dão muito trabalho, né, e eu acho que, enfim, como se o trabalho não valesse nada, né, assim, é bem difícil. E na sua opinião, qual é o papel dessa nova geração de meninas nas ciências aí que estão surgindo? Você disse que já está vendo mais meninas chegarem, empresárias. Qual seria o papel dessa nova geração? Eu acho que, nossa, assim, não sei, tanta coisa, né? Elas vão. Acho que elas encontram a área muito diferente do que a minha geração encontrou, assim, né? Mas ao mesmo tempo também com dificuldades próprias, assim, né? Às vezes eu tenho a impressão que no Brasil a gente dá um passo e dá 3 passos para trás. Então, fico com medo de dizer assim, né, que as coisas vão ser muito melhores, né? Porque fica parecendo que a gente não tem muitos desafios ainda, né? Pela frente a gente tem muitos desafios, né? Na minha área em particular, eu acho que a gente tem uma mudança, sim, de quem são as pessoas que estão se interessando em pesquisar, né, nessa área. E a gente tem uma mudança, inclusive, dos objetos de pesquisa, assim, né? Então, se no passado a gente tinha pouquíssimos projetos, né, que se dedicavam a estudar, por exemplo, né, as modalidades femininas, a cobertura, né, de modalidades femininas no jornalismo esportivo, ou a presença de mulheres no jornalismo esportivo, ou questões, né, ligadas à comunidade LGBTQIA+, que também era um tema que praticamente não existia, né? São temas que estão começando a ocupar espaços, assim, né, e ganhar uma certa centralidade na agenda de pesquisa da área. Então, é uma mudança não só, né, de pessoas, né, que estão ali, mas uma mudança daquilo para o qual essas pessoas estão olhando. Então, é uma mudança muito significativa e muito profunda, né, assim, de pensar que são objetos que nunca foram, né, exatamente analisados, ou foram, mas foram muito pontualmente por pessoas que, de alguma forma, né, lá atrás, tinham, inclusive, muitas dificuldades, porque eram pesquisadoras e pesquisadores que estavam quase que isolados, né, no mundo de coisas que não olhava exatamente para esses fenômenos que estão nos interessando agora. Então, eu acho que assim, promete, né, que, né, para frente, a gente tem uma agenda muito mais diversa e muito mais plural na minha área, né? E eu acho que são essas mulheres, essas meninas que estão chegando, que vão construir essa agenda, que vai ser muito mais diversa, né, em termos de objetos e também em termos de perspectivas teóricas, né, em termos do que é feito mesmo na minha área. E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram? Essa pergunta é ótima, né? Assim, é difícil a gente nunca para pensar exatamente, né, nessas coisas. Parece pergunta de programa assim que fala com celebridades, né? Eu acho que assim, eu tenho a minha família, apesar de, né, não terem pessoas que têm a mesma profissão que eu acho que é uma família de mulheres muito fortes, assim. Então, eu me reconheço muito na minha mãe, nas minhas tias. É uma família de muitas mulheres, né? Então, elas certamente foram uma grande inspiração, né, ao longo da vida. Eu acho que as minhas professoras também, ao longo, assim, né? A hora que você falou que, né, vamos conversar, eu fiquei pensando, assim, um pouco nessa trajetória. E eu fui me lembrando só das professoras, né? Engraçado, né? Assim, as professoras de história, a professora de sociologia que eu mencionei lá, né? Do Cefet.
eram todas mulheres, né? Então, acho que tem uma coisa aí também, né, de várias mulheres, na verdade, que foram, né, inspirando. Acho que assim, no esporte, né, é claro que a gente tem as nossas inspirações, não científicas, né, como essas mulheres que fugiram, né, muito do que era a expectativa para elas, né. A gente tem figuras muito marcantes, sobretudo no futebol feminino, né? Não à toa a gente nomeou aí, né, o coletivo Marta. A Marta é uma delas, mas a gente tem outras também, né? A gente tem a Formiga, a gente tem a Cristiane, a gente tem figuras fora do futebol, né? Eu gosto bastante de outras modalidades esportivas, particularmente, né? Minha estadia na Austrália me fez gostar muito do tênis. Então, acho que figuras, né, que não são, né, não são da ciência, mas que, para mim, né, enquanto pesquisadora do esporte, são figuras importantes. Eu acho que a Serena, né, Serena Williams, muito importante, assim, né, no âmbito, se a gente for pensar no esporte e mulheres, enfim. E eu acho também, assim, a gente está falando de mulheres, mas no meu caso, eu acho que uma pessoa que me inspirou muito foi meu pai também, assim, é um homem, mas é um homem que me levava para o Mineirão, né, me levava para, enfim, me incentivou muito a estudar, então, apesar de não ser uma mulher, né, também é uma figura inspiradora, né, então é um homem que de alguma forma, não exatamente respeitava esses padrões, né, de gênero, não exatamente, né, obedecia aquilo que talvez as pessoas ao redor dele falavam para ele, né? Então não, ele me levava para o estádio, né? Ele achava que futebol também era lugar de mulheres, né? Então também acho que foi muito importante assim na minha trajetória. Você falou uma coisa muito importante, que às vezes eu comento com algumas pessoas, que eu falo que meu pai queria uma menina, mas ele não queria uma princesinha, porque ele também era assim, tipo, todos aqueles padrões que talvez um pai não faria com uma filha menina, eu não tive isso. Eu fui soltar pipa em cima da laje, eu fui pra rua jogar pelada, eu fui pra rua jogar bolinha de gude com meu pai. Então, assim, eu acho isso muito importante, porque ter mais homens assim, Sim, com criando as certeza, meninas também. com Como certeza. mães criando homens que ajam assim, Sim, de não achar que existem esses limites e acabar transpassando essas barreiras e aí a gente conseguir acabar com elas, sim, definitivamente. sim. A gente precisa assim de mais homens como os nossos pais, assim. Né? Sim, com certeza. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Na verdade, não. Antes disso, eu queria saber se pudesse entrar numa máquina do tempo contra a Ana do passado, o que você diria para ela? Conselho, assim, você daria para ela? Não apavore tanto, vai dar tudo certo no final. Né, acho que a gente falando um pouco aqui, né, a vida é muito atropelada, né, o tempo inteiro a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e, enfim, muitas cobranças, né, de toda a natureza, né, e a gente, assim, como mulheres ainda mais, em alguma medida, né. Então eu acho que talvez isso, assim, né, não apavore tanto, vai com calma que as coisas vão dar certo, assim, né, no final. Elas demoram, às vezes, né, as coisas que a gente espera que aconteçam, né, em um certo período de tempo, elas demoram mais, às vezes. Mas é isso, assim, eu diria só para eu talvez ser um pouco mais de calma e ser um pouco menos ansiosa do que eu acho que eu fui, assim, ao longo dessa jornada aí acadêmica. E agora sim, a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras e você tenta me dizer em uma palavra ou frase o que significa para você. Começando por comunicação, Fundamental, fundamental para entender o mundo. esporte, É o lugar onde eu consigo ser eu mesma. pesquisa,
pesquisa, eu sempre penso na coisa da curiosidade, assim, né? Como que a gente é motivado por isso, assim, né? Movido em grande parte por conhecer coisas que a gente não conhece. Difícil falar frases, coisas curtas. Meninas nas ciências. Incrível, incrível, incrível. E para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as próximas meninas que querem seguir seu caminho na comunicação esportiva, nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar. Olha, eu acho que a ciência, a gente tem muitas imagens, né, do que seria um cientista, né? E essas imagens, por muito tempo, elas foram imagens que excluíam as mulheres, assim, né? Pensando nessas. E aí isso tem muito a ver com a comunicação, né? Que são essas imagens que circulam, né, no nosso imaginário, assim, do que é o cientista, né? E aí eu penso no tanto que filmes, seriados, livros, né, um conjunto de coisas que estão muito ligadas à comunicação, construíram aí, né, noções sobre o que seria o cientista padrão ou ideal, né? Essas figuras não eram figuras femininas, né? Elas eram figuras masculinas, né? Outro dia eu estava falando com os alunos um pouco sobre isso, a gente fez um trabalho e eles mesmos, o trabalho deles era sobre essas representações dos cientistas, né? E aí a gente pensando lá naquele seriado The Big Bang Theory, né, que tinha o Sheldon, que era talvez o grande representante dessa imagem, assim, né, do cientista, que é esse homem geralmente branco, né, muito genial, e que está muito distante, né? Talvez sempre esteve da realidade da ciência, assim, né? Mas era a imagem que de alguma forma significava, né, socialmente o que é um cientista. Assim. Eu acho que essa imagem tem mudado, assim, inclusive nesses mesmos espaços, assim, né? Os alunos deram o exemplo de Pantera Negra e como que a gente tinha ali, né, uma cientista mulher, uma cientista negra. E a gente tem um conjunto de outros seriados, né? E, enfim, a gente está tentando reconstruir, né, essa imagem para que ela seja uma imagem que diz, né, desse lugar que a gente quer que a universidade seja, que é um lugar mais plural e mais diverso, né? E aí eu acho que é isso, assim, dizer para as meninas, né, que se interessam por ciência, que a ciência é sobre curiosidade, por isso eu falei, né, a coisa da curiosidade, é sobre a gente querer entender uma coisa que a gente não entende, e muitas vezes a gente tem muitas imagens que vão agir como dificultadoras da gente nos ver nesses lugares, assim, né? Então, por exemplo, né, essa coisa do cientista que está no nosso imaginário social, assim, né? Mas é possível, né? É possível, não só é possível, como a gente está, inclusive, construindo outras imagens que deem conta, né, desse cenário contemporâneo que a gente tem vivido. Eu acho que o período da pandemia também foi muito interessante para trazer essas mulheres, né, e aí particularmente, né, falando da comunicação e do jornalismo, né, a gente teve aí, né, figuras, né, da ciência, mulheres, que desempenharam um papel muito importante, né, no próprio jornalismo, falando sobre a Covid, falando sobre a vacinação, né, pesquisadoras da Fiocruz, pesquisadoras de várias universidades, né, e então eu acho que vai mostrando um pouco justamente assim como que esse espaço também é o nosso espaço, né? Seja ele, né, nas ciências mais duras, né, ligadas mais a exatas, ou seja na área de humanas, assim, né? A gente pode ocupar esses diferentes espaços, né? Eu torço de verdade, né, para que essas meninas se vejam representadas, né, nesse lugar que a gente está, mais do que nós nos vimos, né, quando a gente era mais jovem, assim. Então, continuem acreditando, né, acreditem na ciência, a ciência é incrível, né, tem muitas coisas muito legais para serem feitas e também é um espaço para mulheres e para meninas.
Então é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da sua história e sua trajetória de vida e carreira. Obrigada a vocês, foi um prazer falar contigo. Foi um prazer também pensar um pouco na minha trajetória. Às vezes a gente não tem nem oportunidade, né, de refletir sobre as coisas, né, que aconteceram ao longo da nossa vida. Enfim, o projeto de vocês foi uma oportunidade para mim também para pensar um pouco nessa trajetória. Então é isso, pessoal. Esse foi a nossa última entrevista desse ano, encerrando aí mais uma terceira temporada de entrevistas do Meninas nas Ciências. Esperamos voltar o ano que vem com mais Meninas nas Ciências e continuem seguindo a gente aí por todos os nossos canais do YouTube, do Spotify, Instagram e Facebook.